Sexta-feira, bendita hora, nesse clima de Marvin Gaye. Olha isso aí. Voz. A gente sente saudade disso, hein? Gente, olha aí, ó. Programa começando ao vivo, com nossos convidados maravilhosos aqui. Mas o padre quer convidar você também, a gente colocar tudo no autor da vida. É ou não é? Ele é o nosso grande arquiteto. Vem aqui junto com o padre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Santo Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso, assim seja. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Muito bem, minha gente, olha aqui, ó. O padre quer apresentar para vocês aqui nossos convidados dessa tarde. E olha só que bacana, vamos começar pro meu lado direito hoje. Ela está vindo aqui no meu programa pela primeira vez. É uma nutricionista muito famosa no meio daquilo que ela faz. Super profissional. Trabalhou 14 anos no jornal Estadão. E eu trabalhei lá há muitos anos, a gente batendo altos papos aqui. Minha querida nutricionista Beta Crudo. Beta Crudo. Crudo. Beta, que Deus abençoe você. Amém, padre. Obrigada, viu? Obrigada pelo convite. Querida. Obrigada. Que legal, hein? Oportunidade. Tamo junto. Ela é cirurgiã dentista, gente. Das boas, hein? Simpática, inteligente. Uma queridíssima doutora Alessandra Oldani. Doutora Alessandra, uma alegria sempre tê-la aqui. É um prazer. Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. Maravilha. Doutora Alessandra. Bacana, hein? Ela é advogada. Super diferenciada, hein? Inteligente. Gosta de estudar. Doutora Vanessa Viduto. Vanessa, que Deus abençoe, doutora. Muito obrigada, padre. Eu que agradeço a oportunidade. Que alegria. Ele é um dos mais respeitados neuropsicólogos que temos. É super inteligente, capaz. Veio aqui hoje pela segunda vez no meu programa. Eu tenho a honra de tê-lo aqui. Meu querido Damião Silva. Damião, que alegria. Obrigado pelo convite. Sempre bom estar de volta. Seja bem-vindo. Obrigado. Que bom, tá vendo, gente? O padre, ó, só cercado de gente maravilhosa, hein? Vamos à primeira notícia aqui, gente. Vamos aqui, ó. Dá uma olhadinha aqui. Entenda como vai funcionar o consignado para trabalhadores do setor privado. Olha lá, no setor privado. Vamos ver como é que vai funcionar isso? Doutora Vanessa, conta um pouquinho para nós, assim. Eu acho que primeiramente o consignado a gente sabe, mas acho que é importante explicar o que seria para o nosso povo entender o que é o consignado, né, primeiro, para depois a gente entender por que no setor privado ele vai funcionar, de que maneira vai funcionar, doutor? Isso, padre. O consignado é um empréstimo que ele é debitado diretamente da folha de pagamento do trabalhador. E o nosso governo federal, recentemente, avaliando como o nosso povo está endividado e com dificuldade de pagar esses empréstimos, pagando juros altíssimos para os bancos, e também com o intuito de movimentar a nossa economia, editou uma medida provisória, que é uma lei, é uma norma com força de lei, que entra em vigor assim que ela é editada, trazendo medidas que vão incentivar o consignado do trabalhador que trabalha com carteira assinada. O que vai acontecer, basicamente? O governo passou a permitir que seja dado em garantia para os bancos 10% do saldo da conta do FGTS e também da multa de 40% sobre a futura demissão imotivada do empregado. O empregado com carteira assinada, quando é mandado embora imotivadamente, ele tem direito a uma multa de 40% sobre esse saldo
do fundo de garantia. Então, quando o governo vem e permite que o empréstimo consignado dos bancos tenha como garantia, né, o 10% do saldo do fundo de garantia ou da multa, você faz com que os juros caiam, porque o banco com garantia, um risco menor, consegue oferecer juros mais baratos. Então, já entrou em vigor a partir do dia 12, mas os mecanismos ainda para colocar, para implementar, vão estar já disponíveis a partir do dia 21 de março. O trabalhador, através do aplicativo da carteira digital, vai poder acessar o empréstimo consignado. Os bancos vão ter acesso ao e-social com todas as informações sobre salário, margem consignável é até quanto que pode ser descontado do salário daquele trabalhador, e aí a previsão de 35%, tá? E o trabalhador, então, vai poder, através desse aplicativo da carteira digital, solicitar o empréstimo, colocar à disposição dos bancos as suas informações para que os bancos ofereçam, então, os empréstimos consignados. E o trabalhador vai poder optar qual é o mais vantajoso. E as pessoas que já estão endividadas, que já pagam empréstimos consignados com juros altíssimos, porque essa garantia até então não existia, vão poder migrar para esse novo programa de governo que acabou de ser lançado. Então, eu acho que vai ajudar muito quem já está nessa situação, mas, por outro lado, padre, há também uma preocupação muito grande das pessoas se endividarem mais. Apesar de você ter esclarecido bem, sem essa maneira nova que vai ter agora, como é que estavam as pessoas? O cara está trabalhando, ele queria fazer um empréstimo. Só para o senhor ter uma ideia, hoje um juros mensal está em torno de 2,87, 89. É um juros altíssimo. Né? Quase 3% ao mês. A expectativa do governo é que isso caia para pelo menos 40% ou metade. 1,6, 1,5, que também é um juros alto, mas já melhora bastante a vida daquele que está pagando quase 3% ao mês. Mas o trabalhador tem que tomar muito cuidado, né, padre? Porque o fundo de garantia é um dinheiro ali que vai sendo depositado e que quando esse trabalhador é demitido, é uma salvaguarda, é uma poupança que ele vai utilizar aí durante um tempo até se colocar no mercado de trabalho. Então, se ele compromete parte desse fundo de garantia, ele pode se ver numa situação difícil também lá na frente. E 35% do valor do salário também é uma margem aí bastante alta. Então, o trabalhador tem que tomar muito cuidado para, não, os juros é baixo, vale a pena, e fazer empréstimos e comprometer o seu orçamento mensal, o orçamento mensal da sua família. Então, é bom por um lado, mas tem que ser também muito bem orientado, muito bem avaliado, para não fazer uma bobagem. Maravilha, eu gostei, tá vendo? Doutora Vanessa dando uma verdadeira aula e toques importantes aqui. Outra informação? Reinvenção e sucesso digital após os 40. Isso aqui é interessante, hein? Isso aqui é interessante, hein? Após os 40. Como que a gente pode ter dicas para a gente se reinventar e ter um sucesso digital após os 40 anos? Porque parece que fala, pô, mas não foi da minha época, deixa para a moçada. Só que a gente está percebendo que tudo no mundo hoje parece que é movido pelas redes sociais, não é? Tá tudo no meio social, né? No cenário digital, né? A gente não pode estar fora do cenário digital hoje. Não dá mais, Não dá mais. Você como advogada, ele, qualquer um, né? O próprio padre, né? Exatamente. O padre tem que estar o tempo todo conectado com isso aí. Porque você forma a sua comunidade lá dentro, né? A gente forma as comunidades. Então, e eu falo após os 40, já se passaram 10, eu tô com 50 e vou fazer 52. Mas eu brinco, foi depois dos 40 que a gente sente essa necessidade de se reinventar, né? Os filhos começam a crescer um pouco, então você começa a ganhar uma autonomia de tempo, né, maior. E aí você percebe que não pode só passar cuidando da casa, cuidando dos filhos, né, do marido, da família. Você tem que olhar para dentro de você também. Então, essa foi uma maneira que eu encontrei. E fora que eu tenho dentro de mim, assim, padre, um negócio que eu adoro, que é ajudar as pessoas, né? Então, sempre gostei demais de ajudar de qualquer forma, assim. Então, foi uma maneira que eu encontrei de ir para a rede social, né? Eu já frequentava o meio social através lá do Orkut, né? Lá do Orkut das plataformas, mas eu fui com outro olhar, assim. Na verdade, eu comecei despretensiosamente falar sobre a minha rotina,
eu comecei a dividir receitas, porque eu sou nutricionista há muitos anos, Sim. mas eu já estava fora da área de nutrição. Eu parei, foi uma decisão minha, sair da área depois que eu tive os meus filhos, né? Saí do Estadão depois de 14 anos. E aí fui cuidar dos meus filhos. Mas aí naquele momento que eles estavam maiores, eu comecei a dividir um pouco da minha rotina, porque eu gosto de cozinhar. Então, eu fui passar de uma nutricionista para reavaliar a minha alimentação, porque eu estava começando um processo de atividade física, musculação, e eu queria direcionar mais. Tá. E eu nunca atuei nessa área clínica. E aí isso me fez despertar assim, caramba, as amigas sabem que eu gosto de cozinhar e começaram a me pedir receita. Então, tá bom, vou criar um perfil. Então, ó, a Beta que faz, tá? Já é Beta Cruda, mas o meu perfil aí, a minha filha, na época, com 12 anos, falei, me ajuda aqui, vamos criar um nome, despretensiosamente, foi a Beta que faz. Então, eu brinco, eu faço, né? Adoro dividir. E aí, comecei a compartilhar as receitas do meu dia a dia. Mas desde que sejam coisas práticas, né? Que melhoram o meu estado de saúde, minha qualidade de vida, né? Meu bem-estar. E aí começou a fazer totalmente sentido. Hoje, assim, eu entrei nas redes sociais com um propósito de ajudar. Hoje eu já olho de outra forma. Hoje eu consigo obter ali um trabalho mesmo, né? Hoje eu tenho plataforma que eu já monetizo, ou a monetização vem através de uma parceria com grandes marcas. Sim. Tudo é uma construção, né? A gente não fala assim, você não precisa saber tudo para começar, você só tem que ter a boa vontade de começar e fazer com esse propósito de tentar ajudar, né? E nos parece, pelo menos nos parece, né, Beta? Isso que você está falando é bem legal, porque as redes sociais, pelo menos tem uma coisa bem interessante sobre a questão da idade. Porque assim, aí você não tem aquela coisa do... Se você souber trabalhar isso, como você, uma mulher que passou dos 40 anos, sim, você pegou o teu conhecimento. E no teu conhecimento não tem essa coisa que nem nas empresas, olha, eu prefiro jovenzinho. Exato. Não, você pode colocar toda a tua bagagem, você tem mais força o teu ainda. estilo, a tua personalidade. Isso é uma coisa que só nas redes sociais você vai ter os seus seguidores. Exato. Pessoas que vão se identificar com a Beta que trabalha com isso, que faz receita ou que dá pistas de nutrição. Eu gosto da experiência dela, eu confio nela e você consegue monetizar isso também. Quer dizer, eu acho que é legal, é porque desde um jovenzinho, um menino que pode se dar bem nas redes sociais, pessoas mais velhas, para todo mundo. Espaço para todo mundo. Só não entra e só não se dá bem, só se você não quiser usar isso como uma referência. Porque as pessoas, elas querem se sentir pertencidas a um grupo, né? Então, ali eu me encontrei realmente. E, claro, você tem diversas opções. Hoje, o que mais tem é receita da internet, né? Mas como é que você pode ser diferente, né? Como é que você... né? Você tem que criar a sua comunidade, fazer com que as pessoas criem o desejo de ver você ali, né? Então, é isso. Eu falo, a gente pode se inspirar nas pessoas, mas não copiá-las, né? Eu criei, assim, o meu jeito ali, né? De me comunicar, tudo. Mas foi uma construção. Para algum grupo que te segue. Exatamente, porque aquelas pessoas que olham para mim, ela tem a mesma dor, né? Que eu falo, caramba, é isso. Eu tô parado, eu adoro compartilhar os meus treinos também, eu treino direto, então, mas como uma forma de saúde, né? De levar saúde, de fazer perceber que aquela mulher que está ali parada, com desânimo, com preguiça, fala, não, começa, nem que for agora só, né? Você se torna uma inspiração porque você também esteve quase desistindo, falou, sabe como é que foi que eu entrei, gente? Exatamente. Assim. E agora, padre, de um ano para cá, até menos, assim, eu começo a olhar para a rede social com outro olhar ainda mais profissional. Eu adoro. Quem não gosta de passar na rede social ali, dividindo memes, né? É gostoso. Você consegue dividir esses dois lados, Beta? Por exemplo, eu tenho o meu perfil... Esse lado seu profissional... de um lado de você não se viciar. Como a gente vê muitas pessoas viciadas que não conseguem mais nem se conectar com o externo. Aqui. Sim, eu falo que hoje tem um período, assim, chega à noite, 6 da tarde, eu já desligo. Assim, eu já programo as postagens, está tudo programado, mas alguma interação às vezes até existe, vez ou outra, mas eu não fico mais refém daquilo. Final de semana, né, tanto... Meu ex-marido, eu vivi 30 anos com uma pessoa, me deu um super apoio e eu já namoro há 2 anos e ele também me dá bastante apoio, mas desde que a gente
pare e respire fora do online, né? Você precisa ter um momento offline, assim, que é muito importante, né? Para nossa saúde mental, assim, né? Que legal, gente. Tá vendo que bacana? Tá vendo? Por isso que ela tem os seguidores, que ela já tem um jeito, um perfil. A Beta que faz. A Beta seguir. Vamos ver aqui outra notícia aqui, gente. Olha, as crianças superdotadas. Ui, esse aqui é um assunto legal, hein? Negligenciadas ou expulsas da escola. Olha aí, gente. Meu filho era visto como problema. Pois isso aqui é uma descoberta que os pais também têm, que são desafiados a ter. Não é, Damião? Existem muitas crianças, existem casos de crianças que são realmente superdotadas, né? Como que, por exemplo, os responsáveis por elas, né? Os pais principalmente, existe algum caminho para prestar atenção? Olha, ela não é só inteligente, ela é superdotada. Existem sinais que podem começar passo a passo. Se você perceber isso, atenção, porque essa filha, esse filho pode ser superdotado. Existe isso? Existe sim. Então a gente tem que pensar no desenvolvimento humano como uma linha, você vai seguindo passo a passo, e geralmente a superdotação vai ter um marco antecipado. Então crianças começam a falar mais cedo, são mais curiosas, mais intensas, têm interesses ali incomuns para a faixa etária, 2 anos, começam a querer escrever, ler. Então não é esperado. Então aquelas crianças muito curiosas, que perguntam demais, é comum criança perguntar, mas são perguntas que não acabam. Você pergunta, por que acontece isso? Por que acontece isso? Hoje mesmo uma criança para mim de 2 anos, tio, por que no mar tem ondas e no rio não tem ondas? Nossa, então, observando, né? Eles observam todo o espaço, então são aquelas crianças curiosas o tempo todo, tem dificuldade de dormir, aquelas naninhas que a gente gosta, eles não gostam de fazer. Nossa, interessante. Então tem uma necessidade de sono menor, então são muito curiosos, intensos emocionalmente, são mais sensíveis, percebem o ambiente muito aqui e reagem de forma mais intensa. Geralmente mas isso normalmente não significa, isso que você está falando é espetacular. Mas, por exemplo, quando se fala de criança intensa, não é que ela não consegue ficar calma ou ela não é calma. Então, ela consegue ficar calma, mas quando fala intensa, que vai reagir de maneira mais intensa. Então, são aquelas crianças 8 ou 80, sabe? O melhor dia hoje da minha vida, hoje é o pior dia da minha vida. O melhor sorvete é o pior sorvete da minha vida. Hoje é a melhor aula, hoje foi horrível. Quando essa gangorra emocional, vamos sentir rapidamente e mais intensa. É como se meu filtro emocional tivesse que 3 passagens, 1, 2, 3, falha, as 2 vai direto. Entendi. Então você reage de forma mais intensa, mais rápida. Damião, além dos pais, os responsáveis por uma criança assim, que vai ter que perceber nesses sinais, eles mesmos são exigidos, porque normal, assim, aparentemente, a gente está acostumado com crianças que elas têm um jeito praticamente iguais, né? Sim. Claro que a diferença é que ele é meu filho e não é o seu é o teu e o meu. Mas eles respondem praticamente numa psicologia praticamente igual. Os pais são muito desafiados. Os pais têm que aprender ou se reaprender a ter um filho dessa maneira? Totalmente diferente. Você tem um filho atípico, neurodivergente, você não está preparado para aquela viagem. Quando você estivesse indo para a África do Sul, sua malinha está ali com roupa de verão, né, sunga, bronzeador, aí o seu avião desvia, vai para a Sibéria. Então, chegou lá com roupa de verão, seu filho é a Sibéria. Como que eu cuido agora? Então, você precisa reaprender, porque não é igual. Não é igual. Os desafios são outros. São crianças que vão te questionar. Por que eu tenho que tomar banho agora? Porque seu pai está mandando. Não, você não manda em mim. Que é lógica naquele processo. Ele quer entender. Se o pai não gosta muito de ler, o pai vai ter que botar o focinho direto no livro agora. Exato, livros. Meu filho me desafia, pô. E aí começa aquela confusão dos diagnósticos, né? Então vem o TOD, o transtorno pessoa desafiadora, é um TDAH, é um autista. Eles estão querendo coisas. Imagina uma criança de 5 anos com idade cognitiva de 14, sentindo como se fosse um adolescente, te questionando como se fosse um adolescente. E você não sabe lidar com isso. Muitos está preparado. Muitos profissionais na educação também não estão preparados para perceber isso nas crianças. Não. E hoje é o Dia Internacional da Superdotação, né? Dia 14 de março. E escola no Brasil, infelizmente, não está preparada. Está preparada. 99,9% não estão preparadas. A gente fala muito de inclusão, ali, de pessoas com autismo, de pessoas com deficiência intelectual, mas a superdotação é muito negligenciada, né? Então, até na nossa política pública, é uma notinha de rodapé. E superdotados. Uma notinha pequenininha, assim, você tem que colocar lupa para enxergar. Exato.
Aí, se você já não atende bem quem está aí com grande volume na mídia, imagine quem ali ainda, né, que é visto como privilegiado, que é visto como uma pessoa que recebeu um grande dom divino da inteligência. Mas você conhece, porque você é um estudioso também nessa área. Existe no Brasil, aqui em São Paulo, por exemplo, escolas ou lugares que possam dar esse atendimento, que possa corresponder a esse tipo de criança? Ainda não. Ainda não tem? Contento, não. Tá? Existem algumas escolas que estão caminhando com passo de formiga, com muita e pouquíssima vontade para atender. É um processo. Agora começa, a gente está gritando, precisa de socorro. Mas o pai tem que fazer o quê? Vai morar... Então, aí é parceria, né? Porque você tem que formar a escola, você tem que formar o psicólogo que não sabe atender, a nutricionista que não consegue atender, o dentista que ele tem mais sensível à dor. Então, começa lá, vai ter que ter uma questão importante. O advogado tem que entrar para garantir os direitos educacionais. Então, todo mundo precisa entender superdotação. É a sociedade, a gente precisa avançar. Nós temos hoje idade escolar de cerca de 4.800.000 possíveis superdotados. Temos identificados 38 mil. Então, se a gente for pensar até do ponto de vista de política pública, de investimento mais acertado, muito mais vai ser importante investir na identificação correta desses talentos, que vai a longo prazo, você traz capital intelectual para o país, para avançar algumas questões, Claro. mas não se pensa nisso. Então, essa notícia aí é devastadora. É uma criança que ela foi simplesmente expulsa porque ela queria aprender, e eu conheço bem o caso, queria aprender, ela aprendia tudo muito fácil, estava no terceiro, quarto ano, queria um ano para frente, mas tinha um comportamento inadequado, questionar o professor, não quero fazer, eu já sei isso. Quem que vai para a escola para aprender o que já sabe? Porque ela começa a ser vista como um ser humano chato. Exato, e professor... Repúdio de um ser humano. E tem a questão ali, são vistos como pedantes, né? Sabe quase tudo do interesse, é que ele pergunta, o professor não sabe responder, é difícil lidar com. Mas só melhora conhecendo, sem conhecimento. Cara, vamos aí, agora se tornou uma urgência isso também, né? É urgência, é problema de saúde pública. Tá vendo? A gente nem... Saúde pública. Olha que legal que ele está trazendo pra gente aqui. Eu tenho uma dúvida, é possível uma criança que é superdotada, legalmente, ela pular, ser colocada numa classe mais adiantada? Sim, é previsto, é a medida de aceleração escolar, é a medida mais estudada no mundo inteiro. Interessante. No Brasil, é a medida mais refutada do ponto de vista de experiência pessoal. Meu filho não queria que ele fosse acelerado. A diretora falou assim, não, vai perder a infância. Mas você está falando de uma criança que é diferente, ela já é diferente. Então, eu preciso tratar os iguais como diferentes. Então, não dá para você pensar igual. Para ela se interessar, né? A minha filha, ela foi detectada superdotada. Na verdade, foi detectado QI elevado, não foi superdotada. E eu entrei com a liminar, ela estava no jardim, ela era muito pequena. Então, ela pulou o jardim e entrou direto no pré. Então, ela não perdeu a alfabetização. E hoje, ela está no segundo colegial, ela tem só 15 anos. E ela diz assim, tudo tão fácil, nossa. Não foi acelerado 3 anos. Tudo só tira nota alta, nota alta. Eu é o contrário, eu estava na sala A. Vamos aqui mais uma informação, gente. Ó, como é o nome? Xerostomia. Como cuidar da saúde bucal, em casos de boca seca. O que é a boca seca, doutora Alessandra? O que leva a ter esse caso de boca seca, né? E como cuidar? Importante. Principalmente a desidratação. Quando a gente não bebe muita água, está desidratado, então já vai ter a boca seca. Leva várias causas, leva a xerostomia, que a gente chama de xerostomia, é boca seca. Então, por exemplo, o paciente ele toma uma medicação para pressão alta, para diabetes, pacientes idosos. Então, ele costuma não ter uma salivação adequada. Pessoas que fazem muito uso de refrigerante, né? O nutricionista já fala, não pode usar o refrigerante. Então, qual é a maior causa? Ele causa a salivação baixa. Outros problemas também, anti-histamínicos, quem toma muito remédio para depressão. Normalmente fica aquela coisa, escuta até a saliva pegando. A saliva. Pessoa, é isso? E uma coisa muito importante, o respirador bucal. O nariz foi feito para respirar, por isso nós temos pelos, né? Então, você fecha o lábio, o vedamento labial é a maior função que a gente diz na ortodontia, quando uma criança usa um aparelho, para detectar se ele é respirador bucal, é se ele está com a boca fechada. Então, primeira coisa que eu olho, se a criança está assim, aí eu falo, fecha a boquinha, aí ele fecha. Se ele fechar e respirar, ele não tem nenhuma obstrução nasal, ele tem hábito. Agora, se ele ficar assim,
não aguentou aquela respiração, é porque ele tem alguma obstrução nasal, ele tem que ir para o otorrino, por isso é multidisciplinar. Então, aquela criança, aquele adulto, aquele idoso que ficou um respirador bucal e não cuidou, então vai entrar muito ar, ele vai ter problema de infecção, de bactéria e vai ter a boca seca. Então, a xerostomia, ela vem de vários fatores. E como a gente corrige, como que melhora? Primeiro tem que detectar a causa e normalmente é falta de hidratação. Então, bastante água, tem que entender se aquela medicação está prejudicando. Hoje tem sprays de saliva artificial que podem ser usados. E tem 2 receitinhas caseiras para quem tem problema de salivação baixa. Xilitol. Xilitol, ele é um açúcar, né? Que a gente pode ser, ele é um adoçante, na verdade, ele não é um açúcar natural, ele é um adoçante, que ele melhora o pH da saliva e ele produz essa formação de saliva. Um suco de limão, porque ele é ácido, então ele vai produzir a saliva. Quando a gente toma um suco, não dá sem açúcar, o xilitol. Açúcar elimina, sempre o xilitol, que ele vai dar esse estímulo para a produção de saliva. Interessante. Agora, assim, eu não sei se isso é psicológico ou não, mas eu já me peguei em circunstâncias assim. Tô normal, boca não seca, mas eu já fiquei muito nervoso, que eu comecei a falar bravo, secou na hora. Isso aí o que é? O emocional, porque quando você faz uso de um medicamento antihistamínico, um antidepressivo, ele vai mexer com o seu sistema nervoso central. Então, você vai perder a salivação porque ele está fazendo um efeito no seu cérebro. Perfeito. Então, esses tipos de medicamento. Então, o que acontece? A sua endorfina, o seu hormônio que mandou a informação para o cérebro, estou em estresse, estou em estado de... Resseca toda. Resseca a boca. Interessante, né? É bem completo o sistema do organismo. Porque às vezes eu não tenho problema com a boca seca, assim, né? Porque normalmente no meu dia a dia. Mas eu já percebi que uma vez, em alguns casos, quando eu estou muito, muito nervoso, me seca a boca na hora. Me fala, parece que eu preciso de beber na hora já. Tem que ficar engolindo, né? Senão, criando saliva, buscando aquela saliva. A questão mesmo cerebral, Cerebral. Até desconfortável. Chega a ser desconfortável. Desconfortável. Interessante. Cafezinho junto com essa galera maravilhosa aqui, inteligentes, hein? Meu Deus do céu. Vamos lá, meu povo. Mais uma informação aqui, ó. Nutrição. Receitas rápidas são essenciais para o dia a dia. A gente agora precisa comer a receitinha rápida. Eu trabalho, a minha esposa trabalha, o meu filho sai, volta da escola. E elas são hoje muito bem recebidas, essas receitinhas. Porque o que acontece? Qual que é o nosso bem maior hoje, né? É o tempo. É o tempo. Ninguém tem mais tempo. Então, a gente precisa otimizar o nosso tempo na cozinha, né? Acho que cozinha é um momento de agregar, de socializar. E é gostoso você ir para a cozinha com tempo, e para agregar as pessoas, né? Largar o celular, dividir. Já basta a gente ali, né? Conectado. Então, é legal que é um momento que você pode agregar, introduzir as crianças no dia a dia, mexer numa comida, isso é importante. Mas nem sempre com a rotina a gente tem tempo mais hoje, né? Então, as pessoas buscam o que hoje? Uma receita rápida. Rapidinho. Né? Mas a gente precisa de algumas estratégias para... Senão elas podem ser perigosas. Porque senão a gente também cai lá para o fast food. Então, como Nutri, hoje, o meu trabalho aqui é dividir as receitas e passar aquelas dicas, né? De dia a dia para melhorar. Porque se quiser uma orientação nutricional, eu não faço esse tipo de orientação mais. Mas é passar aqueles toques práticos, né? Então, existem algumas estratégias que a gente tem que utilizar, com você se organizar, ter um planejamento alimentar para ter um sucesso na sua reeducação alimentar, na sua dieta, né? Então, é importante você fazer esse planejamento, tentar reaproveitar alimentos, partes não comestíveis de alimentos para evitar desperdício, para obter mais nutrientes também. Esses dias eu postei lá uma receita com casca de batata, que geralmente você descasca e joga fora, né? Não pode mais. Muita gente está reaprendendo isso. Exatamente, também. Então, você tem que criar uma autonomia. Eu digo, quando você... mesmo o tipo de cozinha que eu ensino, né? Ali que eu mostro as receitas, são receitas que vão te dar uma autonomia no seu dia a dia. Tanto para você parar para fazer para o seu filho, para uma pessoa que você gosta, para receber uma amiga em casa, um pãozinho. Hoje tem pãozinho de frigideira, né? Não precisa mais fazer só o pão, aquele pão sovado, né? Tem tanta receita
funcional, né, que a gente pode fazer e saudável. Então, e com aquilo que a gente tem em casa. Eu sempre falo que a gente deve usar a criatividade para utilizar, abrir uma gaveta de geladeira, o que eu tenho aqui, o que eu posso utilizar, né? E usar a criatividade para diversificar, porque a gente precisa comer com prazer, né? Não relacionar a dieta, não gosto nem de falar essa palavra, né? A dieta é algo restritivo. A dieta não precisa ser algo restritivo. Ela pode ser realmente algo que te dê prazer para comer. Isso que você está falando é muito legal, Beto. Acho que você é uma das poucas que veio aqui que nos abre uma possibilidade da gente comer, se alimentar de uma maneira saudável, mas com prazer. Porque às vezes o que eles põem para a gente aqui, ó, isso aqui você tem que evitar, isso aqui você tem que reivindicar para você comer. Restritiva demais. Você fala, meu Deus, eu não quero mais viver. E a gente, não é verdade, com todo respeito. Tomar água com chia. Como é que eu vou fazer isso aí? Meu café agora o quê? Que não é mais café. Não aí não café. pode o pão francês, a tapioca, mas a tapioca também não pode. Então Gente, eu adoro Coca-Cola, tá? Eu adoro Coca-Cola. Olha lá, tá vendo? Mas assim, eu gosto. Sou dentista e amo Coca-Cola. Eu gosto, mas assim, eu evito comprar na minha casa, eu deixo para um momento, para um final de semana, ou eu compro o meu de vidro, não vivo habitualmente de Coca-Cola, mas eu tenho vontade. Porque eu fiz um também. teste aqui com a Beta e ela me surpreendeu. Eu falei, pô, uma nutricionista, eu falei, vou te dar uma receitinha de cocada de leite condensado que eu sei fazer. Aí pensei que ela falou, pensei que ela ia fazer assim, pra longe de mim, padre. Eu falei assim, nossa, me dá. Eu falei, mas você não é um nutricionista. Aí eu tô vendo que ela tem um diferencial, essa mulher aqui, hein? Mas porque eu brinco, eu treino para poder também comer, fazer esses excessos um pouco. E acho que o excesso também é saudável, né? Também você restringir demais que legal, não é saudável. Ei, Barbá, o excesso também é legal. Equilíbrio, viu o que ela tá falando? O equilíbrio um pouco, né? Que se não restritivo demais, você não sustenta muito tempo, né? Você não sustenta muito tempo. Então, acho que se você faz uma coisa muito restritiva e entender que um processo de reeducação alimentar leva um tempo para acontecer, né? Você precisa de um tempo para organizar. Ó, eu vou confessar, tá? As pessoas que me conhecem sabem. Eu tomava um cafezinho assim, desse tamanho aqui, uns 2 sachês de açúcar no mínimo. Mesmo eu sendo nutri. Porque o café precisava adoçado. Mas, na verdade, o que acontece? Eu buscava o sabor doce. Sim. Em tudo. Então, eu te falei, né? Eu gosto do leite condensado. Na verdade, eu buscava o doce em tudo. Hoje eu reeduquei o meu paladar, então eu obtenho o sabor natural, o açúcar das coisas que para mim te dá prazer. Adoro. Legal isso aí, porque hoje me dá prazer. Dá prazer. Você pode tem gente que fica sem adoçar, fazer uma geleia em casa, mas não fazer mega adoçada. Ou usar um xilitol, né? Que ele tem um sabor doce, mas tem fibras, tem outros. Nota aí, xilitol, nota aí. Xilitol. Mas o xilitol tem um probleminha, ele dá um desarranjo intestinal quando você não está habituado. Risca esse negócio agora. Um pouquinho, xilitol. Não é comigo, não. Isso é só para cheirostomia. Mas é uma reeducação alimentar. E aí a gente precisa desse planejamento um pouco. Segue a Beta lá que eu tenho um monte de dica. Segue a Beta, que a Beta é diferente dessa mulher, hein? Gostei. Vamos a uma outra notícia aqui, gente, ó. Pente fino no INSS corta mais da metade dos auxílios doença. Explica pra gente isso aí, doutora Vanessa. Conta um pouquinho. Isso mesmo, padre. Pente fino. Eu vou explicar o que é o pente fino, né? O pente fino ele é um programa recorrente, previsto em lei, que o governo faz para rever todos os benefícios pagos a pessoas que têm incapacidade. Então, auxílio-doença, que hoje é chamado de benefício por incapacidade temporária, é um benefício pago para alguém que fica doente e precisa se afastar do trabalho por mais de 15 dias e essa pessoa começa então a receber o auxílio-doença. As pessoas usam assim vulgarmente, entrou na caixa. Eu estou na caixa. Na verdade está recebendo um benefício do INSS que se chamava auxílio-doença, depois a reforma passou a chamar benefício por incapacidade temporária. Então, a legislação diz que o INSS tem que chamar essas pessoas e fazer revisões para detectar se essa incapacidade ainda existe, se ela ainda é um requisito. E muitas vezes as pessoas são chamadas, passam em perícias e aí se constata que uma série de pessoas que de fato estavam recebendo o benefício não estão mais incapazes e esses benefícios são cessados.
cancelados. Ano passado, o governo abriu esse programa do Pente Fino e chamou todos os benefícios de auxílio-doença, e metade dos benefícios, que foi um número de 600 mil periciados, metade dos benefícios foram cancelados, porque as pessoas, de fato, haviam recuperado a capacidade de trabalho. Ou até pessoas que não haviam recuperado, mas não conseguiram demonstrar isso de uma forma, com documentos médicos, com laudos, exames, e os benefícios foram cessados. O governo já previu para esse ano, e deve começar agora no mês de março, um pente fino nas aposentadorias por invalidez, que é o benefício por incapacidade permanente. Esse benefício ele é pago para aquele trabalhador que não tem mais perspectiva de retornar ao trabalho. Ele é acometido de uma doença grave ou um acidente e ele não pode mais voltar a trabalhar. Em tese, não pode mais voltar a trabalhar, porque pode ser que com o passar do tempo ele, enfim, faça uma fisioterapia ou se submeta a um tratamento, e essa incapacidade que até então era permanente deixa de ser e ele recupera a capacidade. Até uma incoerência, né, permanente, mas há essa previsão legal. Isso pode acontecer até porque a medicina evolui, os tratamentos também, né, evoluem, isso pode acontecer. Então, o que a gente recomenda para essas pessoas que recebem aposentadoria por invalidez há mais de 2 anos, porque é exatamente esse o foco, são as pessoas que estão aposentadas por invalidez, que há mais de 2 anos não passam em perícia. Essas pessoas vão ser convocadas agora pelo governo, podem ser convocadas por cartas, através do sistema bancário onde elas recebem o benefício. Então, elas devem atualizar os seus cadastros no Meu INSS, que é a plataforma do INSS, para que elas não corram o risco de serem convocadas e não comparecerem sem saber. E depois elas vão parar de receber o benefício. Podem parar de receber o benefício e nem sabiam que tinham sido convocadas. Então, uma primeira recomendação é atualizar os seus cadastros no Meu INSS. Uma segunda recomendação importante é: passe no seu médico, peça exames, faça exames atualizados, pegue um relatório médico atualizado, dizendo qual é o Código Internacional da Doença, qual que é o CID, quais são os sintomas atuais da doença, da incapacidade, qual é o grau de incapacidade, para que, se você vier a ser chamado, você esteja já com essa documentação preparada para submeter à perícia e não ter um benefício indevidamente cortado. E é também importante, padre, a gente lembrar que a lei excluiu algumas pessoas desse pente fino, e é uma exclusão lógica e necessária. Quem está aposentado por invalidez e tem mais de 60 anos, não vai ser chamado. Quem está aposentado muito importante, quem está aposentado por invalidez, tem pelo menos 55 anos de idade, recebe há 15 anos o benefício, também está fora dessa convocação. E, recentemente, uma legislação aprovou os portadores de HIV que estão aposentados por invalidez, também não serão convocados, também estão livres desse pente fino do INSS. Tendo uma vida normal, como se... Mesmo que eles estejam tendo uma vida normal, eles não serão submetidos ao pente fino. Agora, se você foi submetido a uma perícia do pente fino, teve uma alta indevida e você entende que você não está apto, você vai ter meios para recorrer. Você vai ter a possibilidade de fazer um recurso para o próprio INSS, você vai ter um prazo recursal, vai poder apresentar seus relatórios médicos, vai poder fazer ali as suas razões de recurso. E se mesmo assim o INSS mantiver esse indeferimento, essa cessação, aí você vai poder contratar um advogado e buscar na justiça a reativação do benefício. Dá muito o que falar, mas vamos lá. Foi ótimo que ela colocou, hein? Vamos lá, vamos ver aqui outra informação. Ó, aqui, ó. Autismo em adultos. Dicas para identificar os sinais. Isso aí é importante, hein? Damião, já no caso de adultos, na questão autismo, como identificar? Quais seriam já os... Porque às vezes você não percebe muita coisa, pode te confundir. Quais seriam esses sinais, no caso, para adultos de autismo? Na verdade, os sinais já estavam presentes desde sempre, mas as pessoas não percebiam, até porque a gente está falando de autismo ali nível 1 de suporte, né, com algum prejuízo mais leve de comunicação, de linguagem pragmática. Então, são as pessoas que tinham essa dificuldade e geralmente tiveram ali diagnóstico de saúde mental, tipo assim, um transtorno borderline, uma bipolaridade, uma depressão refratária muito longeva, um quadro de ansiedade bastante evidente e que você toma medicação não cessa, você faz terapia não cessa. Então, geralmente, chegam por consultar essas pessoas, mas com dificuldades sensoriais, de cheiro, tato, dificuldade de abraçar, dificuldade de ficar perto das pessoas, iluminação muito forte,
e tem uma dificuldade muito grande. Se irritam. Isso, muito mais, não quer ficar perto, fica desorganizado, uma sobrecarga sensorial muito forte, né? Também a dificuldade de compreender as emoções mais sutis, ali uma troca, então você não consegue compreender troca de voz, o tom da voz, se a pessoa está muito irritada com você ou não, você não sabe o que está acontecendo, você fica um pouco mais irritada aqui, então você consegue perceber as nuances sutis da comunicação não verbal, por exemplo. Então, são esses sinais que vão adoecendo. Como você percebe, já estava lá desde criança, mas geralmente com a inteligência ali média, você consegue camuflar, especialmente mulheres, né? São mais... as sociedades precisam mais concentradas, mais discretinhas, mais fofinhas. Então você vai acumulando questões emocionais ao longo da vida. Interessante. E aí, no caso, tem como você... É uma coisa que você vai ter que aprender também a aprender a conviver, né, com pessoas assim. Na verdade, sim, tem que não, né? A gente aprende até a conviver né? Tem que, sim. Desculpa, mas você aprende a filtrar um pouco mais, você aprende a se respeitar e entender os seus limites. Eu acho que o grande segredo é você entender os seus limites. O quanto eu posso me expor a um ambiente, o que me causa algum transtorno, por exemplo. Vou numa festa infantil, posso ficar meia hora, eu vou embora. Você aprende a dizer não, né, para aquelas coisas que te trazem sofrimentos, né? Então é muito comum hoje os adultos ficarem aliviados com o diagnóstico. Eu não sou esquisita, eu não sou estranha. Justifica-se tantas coisas que eu sofri ao longo da vida. Interessante, tá vendo, gente? Que o Damião tá trazendo cada informação importantíssima pra especialmente em mulheres, é bem comum o diagnóstico de autismo tardio. Puxa vida. Vamos aqui uma outra notícia, gente. Implantes dentários em idosos. São seguros? Quais cuidados tomar? Por exemplo, se eu for fazer um implante, será que eu tenho que tomar alguns cuidados? Eu tô ficando velho já. O implante, embora seja um procedimento cirúrgico, ele é seguro, sim, e tranquilo. O que é um implante? Para as pessoas entenderem, bem popularmente falando, é como se você fosse colocar um parafuso na parede. Então, você faz aquele furo, coloca lá a bucha e o parafuso, não é assim? O implante é igual, a gente vai preparar, vai fazer uma perfuração, vai colocar um mini implante de titânio e vai colocar um dente em cima. Então, a extração ela é mais agressiva do que um implante. Porque o implante você vai fazer um furinho no osso. E para tudo isso acontecer, para que seja seguro, tem que começar lá atrás. Primeiro uma anamnese, ver se o paciente realmente ele tem o estado geral, se a saúde geral dele está bem, se ele não tem diabetes, se ele não tem problema de anemia, se ele pode receber esse implante. Então a gente faz totalmente um estudo. Raio-X, os idosos têm perda óssea, os idosos, a maioria toma alguma medicação. Então o que a gente vai avaliar como profissional? Se ele pode receber ou não. E esse implante ele pode ser total, pode ser vários dentes e pode ser um unitário. Então, quando o paciente é mais jovem, né, no seu caso você é jovem, normalmente você vai perder um dente ou outro. Então, aquele espaço que resta, nós vamos avaliar os dentes adjacentes se eles não têm problema também. Porque se aqueles dentes tiverem tártaro, problema de gengiva, inflamação, e aí eu vou colocar um implante ali naquele meio contaminado, pode causar outra doença, uma endocardite bacteriana. Acho que na verdade também, né, doutora? Acho que aí vai muito da parte clínica de cada ser humano, né? Porque às vezes a pessoa pode nem ser idosa, mas clinicamente ela não tem uma vida saudável e de repente um implante, por mais que ela seja nova, ela tem uma condição clínica que não é boa, não é? Sim. Então sempre fazer essa avaliação acho que é fundamental, né? É bem individual. E o implante ele veio para substituir as próteses, que são as próteses sobre implantes. Então ele vai deixar de ter aquela dentadura que põe e tira, aquelas colas. Então ele veio realmente para dar uma qualidade de vida e melhor mastigação. Eu acho que é bem mais, eu acho mais legal, não é mais legal, desculpa. Mais estético, mais estético e mais seguro para a pessoa vai se sentir melhor, né? Exatamente. Gente, eu amei aqui a presença de todos vocês. Damião, muito obrigado. Obrigado, que Deus abençoe grandemente. Obrigado. Pelas suas colocações maravilhosas. Doutora Vanessa, você vai voltar, Obrigada, padre. Gostei demais, Com tá? certeza. Deus abençoe. Beta! Obrigada, gostei, padre. Né? Suas Obrigada, ondas, trocar diferente. receita. E a doutora Alessandra, como sempre, uma ótima dentista. Obrigado pelas suas informações. Obrigada novamente pela oportunidade. Gente, olha, um final de semana abençoado. Que Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tchau, meu povo. Olha aí. Ó.